Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus que se compadece de uma multidão. E a partir dessa compaixão, onde o evangelista relata que Jesus sente essa compaixão porque aquela multidão aparentava estar cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor. Isso significa que Jesus percebeu que aquela multidão caminhava, procurava e nunca achava aquilo que estava ansiosa em encontrar. E dessa forma, Jesus, chamando os seus 12 apóstolos, ele vai impor uma missão a esses apóstolos, uma missão carismática, uma missão que traz a esses apóstolos, que dá a esses apóstolos dons específicos para realizar uma obra de salvação a todas as pessoas que eles encontrassem. Por isso que Jesus Cristo, antes de conferir essa missão, de impor essa missão aos seus discípulos, Jesus ele vai dizer: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Se nós olharmos bem, os trabalhadores são para a colheita. Isso significa que a obra de semear, a obra de cultivar, é o próprio Deus que realiza. Nós somos enviados para colher as almas para o reino dos céus. Por isso que essa missão carismática que Jesus Cristo impõe aos seus discípulos, dá aos seus discípulos, é uma missão de colheita. Uma missão onde, através dos seus dons, eles realizariam muitos sinais. Depois, no final do Sagrado Evangelho, nós vamos perceber essa missão. E o evangelista relata: Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Essa é a primeira missão dos discípulos, de ir primeiro às ovelhas perdidas, ou seja, aquelas que já conhecem a palavra de Deus, aquelas que se afastaram do caminho. E ali, diante dessas, é necessário anunciar a boa nova e dizer: o reino dos céus está próximo, porque Cristo é esse reino que é próximo a nós. E quando nós anunciamos o Sagrado Evangelho, quando nós anunciamos a boa nova do reino e proclamamos que o reino dos céus está próximo,
essa palavra de anúncio toca no mais profundo do coração dessas pessoas que já conhecem a palavra. E esse anúncio da palavra, tocando o dom da fé que há no interior dessas pessoas elas começam a acordar para a boa nova do reino novamente e voltar ao caminho de salvação. Depois, Jesus vai dizer: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo nos dá uma missão também carismática importante, uma missão de cura e de libertação, porque o anúncio do reino dos céus gera essa cura dos doentes, gera essa cura das enfermidades, porque a pior doença que um ser humano pode ter não é uma doença corporal, mas sim a doença dos preconceitos ou então da mente fechada à boa nova, a entender o mundo com os olhos dos outros. Por isso que Jesus Cristo, ele nos chama a ser esses anunciadores da boa nova, para que as pessoas possam entender o mundo como Deus entende, através daquele que é a verdade, aquele que é a luz do mundo, que é Cristo. Por isso que essa é a missão que nós precisamos realizar, iluminar as consciências. Ressuscitar os mortos significa, é claro que aqui nós temos uma realidade escatológica, mas nós também temos uma realidade que tem a ver com a obra de salvação, porque ressuscitar os mortos também significa tirar as pessoas da vida de pecado para participar já da ressurreição de Cristo, da vida nova em Cristo. Purificar os leprosos, isso significa esse pastoreio, onde nós vamos no pastoreio auxiliando as pessoas a vencer os seus pecados. Expulsar os demônios significa nesse pastoreio onde nós vamos cada vez mais ajudando a purificação dos pecados e afastando os demônios, aquele que é tentador, aqueles que tentam as almas, para que realmente essas almas possam viver livres em Deus. Por isso que no final Jesus Cristo nos exorta: de graça recebestes e de graça deveis dar. Isso significa que se nós recebemos a obra de salvação de graça de Deus, nós precisamos também sermos capazes de sermos generosos e entender que aquilo que nós recebemos, nós precisamos, para viver bem o que nós recebemos, precisamos ser capazes de ser generosos e transmitir o que nós recebemos ao nosso próximo. Essa é a grande missão que Jesus Cristo impõe aos apóstolos e impõe a cada cristão, porque todo cristão participa essencialmente da missão do próprio Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.